Olá, meus queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida e o nosso modelo de virtude. Estamos aqui mais uma vez atrasados, com as nossas gravações, dessa vez por parte técnica. Meu computador não estava aceitando o uso da câmera e aí acabou que nos gerou essa dificuldade. Sempre quando nós queremos avançar nos caminhos espirituais, encontramos as dificuldades, Então, conto com a oração de vocês, mas na firme decisão de servir mais a Deus e de caminharmos para estarmos cada vez mais próximo do coração de Jesus, aqui estamos nós. E como nós falamos na nossa última aula, nós iríamos mergulhar um pouco mais na questão do que o São João da Cruz vem trazer para nós sobre os graus que nos afastam da vontade de Deus, conforme nós vamos nos apegando aos bens temporais, Nós falamos muito brevemente, só citando cada um na última aula, e hoje, então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, antes de entrarmos no próximo capítulo, no capítulo 6, onde ele vai nos trazer a luta contra o pecado. É importante, então, que nós possamos olhar com atenção esse ensinamento de São João da Cruz. Afinal de contas, se nós queremos avançar numa vida espiritual, nós temos que entender quais são os nossos inimigos, com quais inimigos estaremos brigando ao longo do caminho. E não é à toa que tantos santos nos falam sobre essa questão do apego, sobre essa questão de estarmos com os nossos corações ao alto, Lá onde está Deus, e como Jesus mesmo nos ensina, ali onde está o seu tesouro, também está o seu coração. São João da Cruz, ele define que os bens temporais, especificamente como riqueza, status, posições sociais e outras coisas que conferem prestígios, como também os filhos, os parentes, o esposo, o nosso casamento, as nossas relações, tudo isso também entra, apesar de ser uma coisa lícita, embora essas coisas não há nada de necessariamente pecaminoso em si, em sermos apegados a um filho, em sermos apegados à nossa família, assim por diante, o santo ele nos adverte que por causa dessa nossa fragilizada natureza humana, ou seja, por causa da concupiscência em nós, por causa da nossa tendência que nós temos tantas vezes ao pecado, nós tendemos a apegar-nos a elas, buscando aí a satisfação que apenas Deus pode nos proporcionar. Então, o problema não está em eu ser apegado ao filho, mas eu colocar neste filho, eu colocar neste trabalho, eu colocar nesta missão, eu colocar em situações, em coisas, aquilo que só pode ser atribuído a Deus, E como a gente já falou tantas e tantas vezes, Deus ele não se importa em dividir o amor, com outras pessoas, mas ele precisa ser o primeiro, ele sempre deve ser o primeiro, e corremos um risco muito grande de fazer ao contrário, e é isso que o santo vem nos ensinar, Então ele declara que nunca terminaria de citar as escrituras se fosse dar referências para mostrar de que modo cada um desses bens pode tornar-se um obstáculo em nossa jornada rumo a Deus. O princípio básico por ele apontado é que deveríamos alegrar-nos com esses bens somente na medida que com eles estamos chegando mais perto de Deus, cumprindo sua vontade e dando-lhe honra e glória por meio deles. Então, meus filhos é para que eu dê honra e glória a Deus, o meu casamento é para que eu dê honra e glória a Deus, o meu trabalho, o prestígio que eu encontro na sociedade, tudo isso é para que eu dê honra e glória a Deus. Se não for dessa forma, se não for dessa maneira, existirá um apego em mim e esse apego cada vez mais estará me levando a um grande perigo, E às vezes é até difícil, nós vivemos uma situação na comunidade alguns anos atrás, de um membro com a perca de um filho, E isso abalou muito os pais, abalou toda a comunidade, abalou todos nós. E quando nós fomos fazer um momento de terapia, comunitária na comunidade, para nos ajudar em várias questões com o Instituto Fayden, a Jorge ela falava assim, que
que ainda com todas as dores, né, um filho nunca vai ser a razão da nossa vida, a razão da nossa vida deve ser Deus, porque se a gente perde o filho, a gente perde o sentido de vida. Nunca um casamento deve ser a razão da nossa vida, a razão da nossa vida deve ser Deus, porque se o casamento arruina, nós vamos ter inimizade com Deus e assim por diante, nós vamos nos afastar de Deus. E a gente vê como que isso é uma grande verdade, né? Porque a gente tende sempre a culpar Deus de todas as coisas ou recorrer a Deus quando as coisas estão difíceis. Então, se eu sou muito apegado a uma coisa e quando essa coisa vai mal, a minha fé desmorona. Se eu sou muito apegado a alguma coisa e essas coisas vão bem, eu tendo a ter o esquecimento de Deus. Então Deus, ele deve ser o motivo de eu amar mais as pessoas, de eu amar mais a minha família, de eu executar bem o meu trabalho, sempre em Deus. Às vezes é complicado da gente entender isso, né? Mas aí vamos vendo o que o santo nos explica e nós entenderemos melhor, né? E ele diz assim, são palavras do próprio São João da Cruz. As pessoas não devem regozijar-se com riquezas, nem quando as possui, nem quando o seu próximo as possui, a menos que Deus seja servido por meio delas. O que vale para outros homens temporais, títulos e posições sociais, entre outras coisas. É inútil que as pessoas se alegrem com essas coisas se não servem a Deus por intermédio dela, trilhando com mais segurança a estrada da vida eterna. Quanto aos filhos, não há motivo para regozijar-se porque são muitos, ou ricos, ou dotados de talento, ou de dons naturais, ou porque são abastados. Deve-se ter alegria nos filhos se eles estiverem servindo a Deus. Também seria inútil a marido e mulher alegrar-se com seu casamento quando não têm certeza de que por ele estão servindo melhor a Deus. Muitos casais são fechados em si e servem-se apenas a si mesmo, né? Mas e esse matrimônio está gerando filhos para Deus, está gerando alma para Deus? Mesmo aqueles que têm filhos, esses filhos são para o mundo, são para Deus, né? Então tudo na nossa vida deve passar por Cristo, né? Pelo nosso desejo de amar mais e servir a Cristo. Apenas aquilo que é útil para o serviço a Deus deveria ser objeto de nossa alegria. Qualquer outra alegria seria vã e inútil, pois a alegria que não está em harmonia com Deus não tem valor algum para a alma. E São João, então, ele explica, né, em detalhes os grandes danos sofridos pela alma quando nos alegramos inadequadamente com esses bens temporais. Ele chega a dizer que não teria tinta, papel e tempo suficiente se tivesse de descrever todo o mal que ocorre. Ele provavelmente meditou muito sobre isso, assim como outros santos, né? Então, o caminho dos santos é um caminho seguro para nós. Mesmo que hoje, por causa de muitos apegos, é difícil a gente entender isso, se a gente se assegurar nos ensinamentos dos santos, sabemos que estamos seguros, né? E ele fala, então, sobre esses graus, né? O grau que vai gerando em nós esse embotamento do intelecto, né, diante das coisas de Deus e que provoca então uma espécie de recaída. Se nós estamos caminhando para Cristo e de repente nós vamos deixando e alimentando os apegos, em um momento ou outro nós vamos recair, né? E ele então fala que o primeiro grau de dano que brota dessa alegria é a própria recaída, um embotamento da mente em relação a Deus, pelo qual os bens de Deus lhe tornam obscuros, assim como uma nuvem que escurece o ar e impede a iluminação do sol. Pelo fato mesmo de as pessoas espirituais alegrarem-se em algo e darem rédeas ao apetite, às coisas frívolas, seu relacionamento com Deus é obscurecido e seu intelecto toldado. Ainda que o intelecto não tenha o pensamento de nenhum mal, a alegria nessas vaidades e concupiscências por elas são suficientes para acarretar o primeiro grau desse malefício, o torpor da mente, o obscurecimento do discernimento na compreensão da verdade e no julgamento correto de cada coisa
tal como ela é em si mesma, né? Então isso seria como, por exemplo, a gente não ter a compreensão adequada do qual que é o fim de todas as coisas, principalmente do nosso fim, né? Que o nosso fim é dar glória a Deus, que nós casamos para dar glória a Deus, que nós temos filhos não para nós e nem para o mundo, mas para dar glória a Deus, para que eles conheçam e amem a Deus, que Deus nos dá um trabalho, nos dá às vezes sucesso nos nossos empreendimentos, para que com isso nós possamos trabalhar melhor e dar glória a Deus, sempre nesse sentido. E quando nós temos um apego a algo, esse apego vai fazendo com que nós coloquemos nossa alegria, nossa esperança, nosso coração nessas coisas, assim também como as tristezas, né? E o segundo grau de dano oriundo da inadequada alegria dos bens temporais é uma atitude cada vez mais tolerante com as coisas passageiras deste mundo. São João da Cruz o descreve como certo alargamento da vontade nas coisas temporais, em fazer pouco da alegria e do prazer nas criaturas, em não afligir-se com isso, nem considerá-las uma questão tão séria. Esse dano faz com que a pessoa se afaste dos exercícios espirituais e das coisas de Deus. Não tenha satisfação nesses exercícios por causa do prazer encontrado em outras coisas e se entregue muitas imperfeições, frivolidades, alegrias e prazeres vãos, né? Então, se a gente vê essa pessoa, de repente, ela ficando assim, muito desleixada na sua vida espiritual, começa, em vez de rezar, eu rezava o terço todas as noites. Aí depois, um dia eu falhei e comecei todas as noites a buscar um entretenimento, né? Assistir uma série, por exemplo. E aí todas as noites eu quero assistir série, já não quero mais rezar, já não tenho vontade. Quando eu falo em rezar é uma dificuldade, né? Por quê? Porque o coração já vai se tendendo para essas coisas do mundo. Um exemplo simples, né? E a gente pode colocar esse exemplo em todas as outras coisas ali da nossa vida, do nosso trabalho, às vezes para se realizar um sacrifício e assim por diante. Então a gente vai colocando a satisfação do nosso coração nessas coisas do mundo e vamos nos esquecendo das coisas de Deus. E às vezes Deus permite um sofrimento, Deus permite uma dificuldade para que nós nos lembremos dele novamente e aí nós voltemos o nosso coração. Mas como o demônio também não dorme, tantas e tantas vezes ele aproveita dessas oportunidades onde Deus está permitindo que um sofrimento aconteça para que essa dor nos faça nos recordar do amor de Deus. O inimigo ele vem e prova-nos e tenta-nos, né? E tentando-nos faz a gente desconfiar de Deus, faz a gente, porque é comigo, Senhor, né? Sempre comigo que acontecem essas coisas e assim por diante a gente vai se afastando, duvidando de Deus e cada vez mais nos apegando ao mundo. Ainda que a gente fala que apego do mundo é só quando a gente tem muita coisa, né? Não é isso. Muitas vezes a gente está lá chorando, choramingando. Porque a minha vida é isso. Porque só eu que não consigo isso. Isso é um grande e imenso apego às coisas do mundo. É um sinal claro de que Deus ele não é o primeiro nas nossas vidas. Todas as vezes que nós ficamos choramingando, reclamando, questionando a Deus por causa de um sofrimento, por causa das coisas que nos acontecem, é um sinal que a satisfação dos nossos desejos estão no apego às coisas do mundo. Embora eu não tenha essas coisas, essa é a causa da minha tristeza, né? Mas não deixa de ser um apego. Então é muito importante para nós analisarmos isso também. Pessoas nesse estágio de declínio não estão isentas de culpabilidade nem mesmo de maldade, pois estão aos poucos afastando-se da justiça e da virtude, porque a sua vontade busca cada vez mais a afeição pela criatura. O traço daqueles que se encontram neste segundo grau é uma extrema apatia, bem como a despreocupação por questões espirituais, observando-as por mera formalidade, à força ou por hábito, não por amor. Que fiquemos atentos, né? Porque eu consigo me identificar tantas e tantas vezes nesse segundo grau, consigo identificar vários filhos espirituais nesse segundo grau, então acho que vale, né, para cada um de nós. O terceiro grau de dano é o total abandono de Deus. Despreocupação e apatia agora levam ao
o cometimento de pecados mortais por cobiça e inveja. A cobiça de bens temporais torna-se a motivação que controla a vida dessas pessoas, à medida que seu apetite e a sua sede aumentaram conforme se afastaram de Deus. Então, assim, é a brecha que a gente encontra. A gente já está afastado de Deus, está tíbio, né, está morno, e aí quer mais coisas de Deus. Então, eu vou trocando Deus pelas coisas do mundo, vou me entregando aos prazeres, vou procurando, muitas vezes acontece até pecados, para que eu satisfaça os meus desejos, para que eu consiga as minhas coisas, né, para que eu adquira aquilo que o mundo vem me dizer que é o melhor, né, para que eu não esteja tão atrás. Aí acontece grandes e grandes recaídas de tantas e tantas pessoas que serviram a Deus por tanto tempo, né, é nesse grau que nós encontramos isso, mas isso não aconteceu de uma hora para outra, já foi sendo alimentado, já foi sendo gerado várias e várias vezes, porque no apego com as coisas do mundo foi de grau em grau se declinando e se entregando, né. O motivo dessa insatisfação é que as criaturas não matam a sede do avarento, mas ao contrário, intensificam-na. Essas pessoas gananciosas caem em milhares de tipos de pecado por amor nas coisas temporais, e o mal que sofre é incalculável. E, por fim, né, o quarto grau de dano, de acordo com São João da Cruz, é o próprio esquecimento de Deus. Essas pessoas agora têm um novo Deus, o dinheiro, né? A si mesmo, seu próprio umbigo. Assim, a própria ganância se torna uma forma de idolatria. Logo estudaremos no próximo capítulo o conselho de São Francisco de Sales. O melhor momento para derrotar a tentação é o exato instante em que percebemos ou que nos conscientizamos dela. São João da Cruz, ele dá um conselho semelhante no trato aos pequenos apegos exagerados às coisas temporais. E São João da Cruz, ele diz assim: as pessoas espirituais devem exercitar o cuidado para que em seu coração e em sua alegria não se apeguem a bens temporais. Devem temer que, por um aumento gradual, seus pequenos apegos tornem-se grandes. O que é pequeno no início pode ser imenso no fim. E elas nunca deveriam estar seguras de que, por ser pequeno seu apego, ela conseguirá libertar-se dele no futuro, ainda que não o faça de imediato. Se elas não têm a coragem de arrancá-lo pela raiz quando está pequeno e em primeiro estágio, como acreditam e supõem que conseguirão fazer quando estiver maior e com raízes mais profundas? Todos os santos, inclusive São João da Cruz, falam dos resultados maravilhosos da adoção das disciplinas e da sabedoria prática da jornada espiritual. Paradoxalmente, aquele que perde sua alegria excessiva nos bens temporais, ganha uma alegria maior e mais pura neles. É o paradoxo do Evangelho. Quem nega a si mesmo, que de fato perde a própria vida, isto é, o seu ego desequilibrado, encontra a si mesmo. Aqueles que negam a si a alegria exagerada nas coisas temporais encontrarão de forma surpreendente uma alegria maior nas coisas temporais, tais como liberdade de espírito, clareza de raciocínio, descanso, tranquilidade serena, confiança em Deus. Eles haverão de alcançar mais alegria e prazer com as criaturas mediante o despossuir-se dela. Eles não se podem regozijar-se nela se as olharem com possessividade, isto é, um apego que, como uma armadilha, prende o espírito à terra e impede a amplitude do coração. Assim, aqueles cuja alegria não está na posse das coisas regozijam-se em todas elas como se possuíssem todas. Os outros, vendo-as com atitude possessiva, geralmente perdem toda a alegria nelas. Então, assim, né, e é uma grande realidade que nós podemos testar também na nossa vida. À medida que nós nos desapegamos das coisas do mundo, as coisas do mundo vão nos trazendo mais satisfação e alegria, porque agora todas as coisas estão por Deus.
e só Deus é a satisfação dos nossos desejos, né? Então, por exemplo, se eu não tenho um apego a um filho, mas eu confio esse filho na vontade de Deus, no querer de Deus, a minha alegria com esse filho será muito maior do que quando eu era apegada a ele, e esse apego me gerava desconfiança, esse apego me gerava com a dependência afetiva e assim por diante. E eu trago esse exemplo também, né, para todos os outros apegos que nós podemos ter, como um trabalho, como uma missão, como a nossa própria imagem e assim por diante, né? Então que fique para nós essa reflexão, que a Santíssima Virgem Maria, com seus anjos, né, e todos os santos que são da nossa devoção, nos ajude, intercedendo por nós, para que a partir de hoje eu consiga primeiramente ter coragem de identificar os meus apegos e lutar contra eles, né? Com a graça de Deus e o desejo reto do coração, eu tenho certeza que Deus irá nos ajudar. Amém? E na próxima aula, então, nós iniciaremos a nossa jornada espiritual através de São Bernardo de Claraval e, né, a luta contra o pecado, né? Então nós vamos... na verdade não é com São Bernardo de Claraval, nós vamos iniciar agora conhecendo e aprendendo bastante, trazendo os exemplos sim de São Bernardo de Claraval, que é durante todo este livro, mas trazendo a vida de São Francisco de Sales, esse grande mestre de espiritualidade, do qual nós falaremos um pouco da vida dele e abordaremos este tema para a luta contra o pecado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, nossa Mãe querida e nosso modelo